E aí que veio a minha segunda gestação, exatamente 1 ano depois da perda. 1 ano. Exatamente, o dia que a ecografia que eu fui ouvir o coraçãozinho da Mariana, foi exatamente no dia em que eu não ouvi o do Rafael. Nossa. E aí estava lá, estava tudo bem. E aí? Então, daí quando o que que eu fiz de diferente dessa vez? Porque do Rafael eu já tinha contado para todo mundo, né, o dia que eu vi o exame, Sim. era vésperas de Natal, eu falei: "Ai, vou contar pra família no Natal que eu tô grávida". E aí da Mari eu já fiz diferente, eu falei: "Não, agora nós vamos esperar os 3 primeiros meses. Quando ela se formar, está tudo bem". E foi crescendo, foi tendo a formação, né, da maneira esperada. E aos 3 meses, na morfológica, foi onde o médico observou uma malformação na caixa craniana, na cabecinha dela. E dessa vez foi um pouco diferente, né, o médico que fez o exame mostrou fez as imagens, mostrou os órgãos e tal, e me mandou foi me vestir, meu esposo estava junto, mas eu senti que tinha algo diferente ali. Ele não falou na hora? Não falou nada, mas eu senti que estava uma coisa estranha. E aí quando eu saí do banheiro, ele veio mostrar nas imagens: "Olha, eu observei uma malformação aqui e tal". E eu olhei para ele e falei: "Por que que o doutor não me mostrou enquanto estava lá, né?". Ele falou: "Não, procedimento", enfim. Eu respirei, olhei para o meu esposo e falei: "Tudo bem, vamos levar para o doutor Claudinei, né, que é o meu obstetra". Mas na hora também que eu desci o elevador do prédio, eu falei olhei daí foi diferente um pouquinho, porque daí eu olhei para o céu e falei assim: "O senhor sabe das coisas. Você está me dando a minha segunda chance e eu dessa vez eu vou olhar diferente, né". E aí quando eu cheguei no médico, e ele olhou o exame, ele falou: "Calma, ela tem só 3 meses. Essa imagem é muito pequenininha ainda, a gente não tem como dar um diagnóstico de se vai expandir, se vai regredir, se vai se manter assim, então vamos aguardar". E aí eu chamo de ecografista, e fui para uma pessoa muito especial, a gente foi junto construindo essa fé, esse lugar da Mariana, né. E ela foi crescendo, foi se desenvolvendo, a encefalocele, que é o nome da malformação dela, que é um defeito do tubo neural, que acontece é muito comum crianças terem lábio leporino, mielomeningocele. A encéfalo, só que não é divulgado, ninguém fala. Falta do ácido fólico pode causar essa má formação. E aí, Que tem que tomar durante a gestação, mas que os 3 muitas primeiros vezes meses, na verdade, até antes de ficar grávida, né, quando pretende engravidar, já começar o uso. E aí eu foi levando aí os 5 meses, foi quando realmente viu que tinha expandido, e o meu obstetra falou: "Eu vou te fazer uma pergunta, eu preciso te fazer essa pergunta, faz parte do protocolo". Eu e o meu esposo sempre comigo, né, eu falo eu, mas ele tá junto. E ele falou: "Você tem a possibilidade de interromper sua gestação agora aos 5 meses, porque a probabilidade de vida dela é pequena, mas você também pode seguir tua gestação até o tempo dela". E eu falei: "O doutor já sabe minha resposta. Se Deus me permitiu novamente ter um filho, ela vai ficar comigo o tempo". Eu não vou chorar muito aqui, senão eu não paro de falar. O tempo que é permitido, assim como foi com o Rafael. Ele permitiu que eu ficasse 2 meses, né, com ele. E agora a Mariana vai ficar o tempo que for possível. Dali, desses 5 meses até o nascimento, não expandiu mais uma formação dela, ficou do mesmo tamanho. Então, o é como se fosse uma hérnia, né, bem no centro da cabecinha tinha uma partezinha que ficou para fora do cérebro. Então dali para frente, ficou do mesmo tamanho. Eu ia fazer ecografia, o doutor Sérgio falava: "Tá igual". Ela está crescendo, está desenvolvendo, os órgãos estão todos no isso que eu ia perguntar, lugarzinho, os órgãos, né, os outros tudo certo, tudo, rim, tudo funcionando bem. era só o É, cérebro que isso, a parte frontal do cérebro. E ele falou: "Tá", só que ele tá não ele parou de expandir, tá do jeito que tá, e assim foi. E aí foi agendada, o parto dela foi agendado, né, deixa eu voltar um pouquinho. E aí eu fiquei numa dúvida, compro enxoval ou não compro enxoval?
Faço chá de fralda ou não faço chá de fralda? Compro berço, sabe, eu fiquei numa dúvida. E aí eu senti assim: "Faça, porque é o teu momento da maternidade, você pediu tanto, faça". Então eu fiz um chá de fralda, comprei um bercinho, arrumei no meu quarto, o quartinho dela, né, que ela iria dormir no meu quarto, e o parto dela foi agendado com 38 semanas de gestação, para que não ocorresse o risco dela encaixar e eu entrar em trabalho de parto, e aí sim, ela não sobreviver. Então dia 14 de setembro de 2011, às 13h55, nasceu a Mariana. E dali foram 8 meses junto comigo. E ela ficou esse tempo em casa, ou um pouco no hospital, um pouco com você? Chegou a ficar na incubadora? Então ela nasceu, ela é uma menina forte, muito, ela era maior da UTI, né. Ela nasceu e foi direto pra UTI. Eu olhei ela de longe só, o médico me mostrou, e levaram. E aí eu fui para o mesmo quarto frio, gelado, né, eu falo para o quarto do Sim. terror que eles levam a gente depois do parto, mas aí fui para o meu quarto, e assim que eu voltei da anestesia e tudo, eu falei: "Eu quero ver minha filha". A enfermeira: "Não, a senhora não pode ir, porque a senhora tá com anestesia ainda, a perna não tá". Eu peguei o celular, liguei para o meu obstetra, ele falou: pode mandar ela ver a filha dela". E quando eu chego na UTI, ela tá aos prantos, berrando, e as enfermeiras falam: "Ainda bem, chegou a mãe dessa criança, porque ela não para de chorar". E foi linda a cena, porque eu e meu esposo paramos ao lado da incubadora, e a hora que eu falei com ela, ela parou de chorar. Aí eu coloquei a mão de um lado, ela segurou minha mão, segurou o dedo do meu marido do outro, e eu fiquei ali conversando com ela, falando que ia ficar tudo bem, que a mamãe estava ali, que eles iam cuidar dela, enfim. Falei, nem sei bem da onde que eu estava tirando tudo aquilo, mas eu fui conversando, né. E aí ela foi operada. No dia 15 foi feita a No outro retirada, dia já. foi feita a retirada da encefalocele, fechou. Ela ficou 13 dias na UTI, apenas. E dia 30 de setembro a gente veio para casa. A gente foi pra casa, ela já mamando, eh, um bebê comum. Eu falo que eu Sim. uso, né, um bebê com bebê. A diferença é que ela precisava de cuidados especiais nesse decorrer, mas E foi quais eram muito. os cuidados que ela precisava na Ela época? ela precisou de terapia, né, terapia, eh, ocupacional, né, aquela das mãos, dos movimentos, fez fisioterapia, fez hidroterapia. Então, eu tinha acompanhamento psicológico também, então foi feito todo um trabalho para auxiliar no desenvolvimento dela. Ela tinha um acompanhamento com uma neuro, essa neuro ela só atendia particular. Quando ela soube da história da minha filha, ela falou: "Eu quero a tua filha, porque para mim é uma honra poder atender uma criança que nasceu nessa situação, né, nessas circunstâncias". E a Mari foi desenvolvendo muito bem, ela falava a evolução dela pelo aspecto cerebral é incrível. Ela se movimentava, ela mexia os bracinhos, ela mexia as perninhas, ela chorava, tinha a questão de não enxergar, ela não tinha visão, mas ouvia bem, dormia, mamava, sugava, tudo. Não mamou no peito, porque eu não deu tempo de eu dar os peitos, né, para ela ali nesses 15 dias de UTI, 13 dias. Mas se alimentava super bem e foi desenvolvendo até os 7 meses, que foi quando ela teve uma bronquiolite. Daí que ela foi para o hospital. E pela bronquiolite desencadeou outras coisas. Isso, com a bronquiolite ela teve, eh, a questão respiratória, né, diminuiu a frequência respiratória, e a partir daí as medicações que ela tomou eram muito fortes, o intestino dela diminuiu o funcionamento também e ficou armazenando essa medicação, não eliminava e fez uma perfuração no intestino. Nossa. E essa perfuração levou a uma infecção generalizada, foi por essa razão que ela veio a falecer.